Matheus, boa tarde. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Primeiramente, parabéns pelo gol e pela vitória no derby. Queria te perguntar em relação à partida. A gente viu o Guarani até um pouco nervoso no começo do jogo, mesmo caso da Ponte Preta, é claro, é um clássico, as duas equipes brigando na parte de baixo da tabela, mas a gente viu um Guarani diferente no segundo tempo, até propondo o jogo, mesmo jogando fora de casa. O Guarani que quebra um tabu de 15 anos com um gol marcado por você. Como que foi esse sentimento? Você não é de marcar tantos gols, mas fez um gol tão importante, não só para o derby, mas também para o Guarani na sequência desta reta final de Série B. Boa tarde. Como você disse, a gente não começou tão bem o jogo. A gente sabia que os 10, 15 primeiros minutos ali a Ponte Preta iria vir com tudo para cima da gente, a gente conseguiu sustentar. E com o decorrer do jogo a gente foi pegando confiança. Ali, na hora que começou o segundo tempo, nosso time começou a propor mais o jogo, que eu acho que o nosso time tem essa característica de propor o jogo. E a gente conseguiu fazer boas jogadas e aí fui feliz em fazer o gol, mas com um conjunto. Tanto é que muitos jogadores participaram da jogada. Cara, e eu fico feliz de ter feito o gol, pela importância, pelo momento que a gente está, de se tratar de um clássico. Estou muito feliz por ter feito esse gol e mais feliz ainda pela gente ter saído com a vitória. Fala, Bueno, boa tarde, tudo bem? Cara, acho que é muito nítido para a gente que vive aqui em Campinas quão é importante o derby. E da importância de vencer, a gente vê que muda o humor do torcedor. Eu queria que você falasse um pouco como que você tem visto, assim, principalmente nas redes sociais, os torcedores brincando muito. A gente até estava brincando aqui antes de você chegar, que agora não é mais bom dia, é bueno dia para o torcedor do Guarani. Cara, assim, eu acompanho bastante a rede social, mas eu não muito, assim, porque quando a gente está no momento, teoricamente, de vitória é uma coisa, e quando a gente não está no momento de derrota é completamente o oposto. Então, mas sim, tenho acompanhado as coisas, os vídeos que tem viralizado, os comentários, tudo, e feliz de tudo isso estar acontecendo. A gente sabe da importância que é esse derby. Foi muito... Pra gente sair vitorioso, a gente teve que trabalhar muito. E, cara, isso fortaleceu, uniu mais o nosso grupo ainda mais depois de uma vitória como essa. Tudo bem, Bueno? Antônio Lupe, da Rádio CBN. Outra coisa que causou uma curiosidade é que o seu gol saiu de perna esquerda, né? Você acabou puxando para o meio e o único espaço que tinha era aquele. Você foi muito feliz na conclusão. Primeiro, uma curiosidade, foi o seu primeiro gol de perna esquerda na carreira, porque você não faz tantos gols. E se você já teve uma experiência parecida em outro clube, formado na base do Coxa, não sei se você participou de outros clássicos lá também, mas sair como herói, como é que foi isso para você, essa sensação depois de uma vitória? Se você puder responder para mim essas duas perguntas, eu agradeço. Cara, foi a primeira vez que eu senti isso. Como você falou, não sou de fazer muitos gols, e fazer um gol no clássico, um jogo tão importante no ano pra gente, quebrando um tabu de 15 anos, cara, eu fiquei muito feliz. Não sem explicação, assim, um sentimento muito bom. E o gol, eu até tava vendo esses tempos, quando eu estava no Sub-20 na base do Coritiba, eu fiz um gol contra eles de perna esquerda também. Contra a Ponte Preta, no Sub-20. Estava no Coritiba, fiz um gol contra eles. É praticamente a mesma jogada. Eu venho, corto e chuto de perna esquerda. É praticamente o mesmo gol no Sub-20. Mas no profissional não tinha feito nenhum ainda, só esse. De perna esquerda, foi o primeiro. Matheus, não falando só especificamente da partida contra a Ponte Preta, mas a gente vê, você até respondeu sobre isso em outra coletiva, sobre o seu posicionamento dentro de campo. Pelo menos muitos falam que você, como um segundo volante, rende mais até pela sua qualidade técnica, né? Na criação de jogadas, ajudando o próprio Lua Dias na formação de jogadas para o ataque. Em alguns momentos até desta Série B, você jogou como um primeiro volante, até às vezes pela falta de opção do treinador que estava no Guarani. Mas
você se sente mais confortável jogando como um segundo volante, tendo um primeiro volante de contenção para segurar um pouco e você tendo um pouco mais de liberdade para criar as jogadas? A gente sabe que você pode jogar em qualquer posição ali no meio de campo, mas para você, especificamente, você prefere jogar como um segundo volante, tendo um pouco mais de liberdade? Essa questão já foi levantada algumas vezes aqui. E eu gosto de jogar de segundo volante, eu gosto de jogar de primeiro volante. Eu me sinto confortável em qualquer uma das duas posições. E quando eu jogo de segundo volante, sim, eu gosto de chegar bastante mais à frente. Por mais que eu não faça tantos gols, eu gosto de estar participando do jogo o tempo todo. Que é aí que eu acho que eu consigo render mais o time, quando eu participo mais do jogo. Mas sim, eu gosto de jogar de segundo volante, tanto de primeiro quanto de segundo. Bueno, na transmissão do derby, o narrador Odinei, ele lembrou o seguinte: um meio-campo do Guarani jogando bem de bigode. Isso lembra outro grande meio-campista ídolo do Guarani, que é o Zenon. O que você acha disso? Primeiro que eu falasse do bigode, como é que faz para manter esse bigode aí, e desse fato de ter pelo menos o bigode parecido com o Zenon. Cara, esse aqui eu deixo desde... Tava cultivando ele desde quando eu tinha 18 anos e virou praticamente minha marca registrada, eu não tiro. E ser comparado a um grande ídolo é uma coisa que deixa a gente muito feliz. O Bueno, a gente fala muito que o derby é um campeonato à parte e vocês cumpriram a missão, vocês venceram o maior rival do Guarani, que é a Ponte Preta. Essa vitória foi importante também para o campeonato, que a gente sabe que a situação do Guarani ainda é muito delicada, e pela frente tem um time que está brigando por título, que é o Sport, que vem de uma arrancada e jogando agora na Ilha do Retiro. Esse jogo foi alterado de local. O que essa vitória contra a Ponte traz de combustível e confiança para vocês? E o que vocês estão esperando para esse jogo contra o Sport? Uma pressão absurda, até pela situação diferente das duas equipes na tabela. Cara, sim, depois de uma vitória, como foi, de 2 vitórias seguidas, a gente vem de 2 vitórias seguidas, cara, eu acho que sim dá um combustível, não digo a mais, porque a gente tá querendo muito, no dia a dia todo mundo tá querendo muito, e igual você falou, são brigas distintas, né, mas independente disso, a gente só pode ir lá por um resultado, a não ser a vitória, porque se a gente não pensar desse jeito, a gente não vai conseguir sair dessa situação. E a gente vai lá sim para tentar ganhar o jogo. Bueno, após a partida contra a Ponte, a vitória dentro do Moisés Lucarelli, você até fez um desabafo, um depoimento muito emocionado, até pelo que viveu nas últimas semanas, algo mais pessoal, fora dos gramados, né, mais pessoal mesmo, mas chamou muito a atenção até do próprio torcedor. A gente recebeu muitas mensagens de como foi um exemplo de superação. Você perder um irmão há 2 semanas, ser titular na partida contra o CRB, ajudar na virada e marcar um gol tão importante num derby, marcar o gol da vitória, e chamou muito a atenção essa sua superação. A gente até perguntou pro Alan Al após a partida em relação a isso, falou que até conversou com você. Queria que você falasse como que foram essas semanas, esses 2 jogos importantes num momento tão complicado pessoal. Você que é um jogador muito importante, mas vivendo este momento complicado fora dos gramados. Cara, assim, quando aconteceu a situação, eu não expus para ninguém, só para os meninos que estavam no quarto, que eram o Reinaldo e o Heitor. E assim, é um momento muito difícil até de falar, mas ali depois conversei com o Anderson Leite também. Eu acho que eram só os 3 que sabiam. E eu não pedi nada para que ninguém comentasse, ninguém comentou nada. Depois o Anderson falou. E, cara, é um sentimento complicado, assim. Você perder uma pessoa que você ama, que você gosta. As pessoas que ficam, né, sentem mais. A gente tem que dar força para essas pessoas. Eu tenho que me fortalecer, eu tenho que fortalecer meu pai, a minha irmã, meus irmãos. E foi assim, foi bem difícil, assim, mas em nenhum momento, assim, na minha cabeça passou, assim,
eu tenho que ir para lá. É que eu sabia que aqui também estavam precisando de mim. Então, e foi por isso que eu não falei nada para ninguém, porque às vezes se a gente acaba comentando, as pessoas falam, ele tá frágil, tem alguma coisa acontecendo. Não quero que ninguém sinta assim isso por mim. E foi por isso que eu joguei. Eu corri, eu lutei, meus companheiros correram, me ajudaram, lutaram, e por isso que no final do jogo eu falei, a vitória, as 2 vitórias e o gol, eu fui coroado com o gol, foi para ele. E eu tenho certeza que ele tá orgulhoso de mim, da minha família, do meu pai, da minha irmã, dos meus irmãos. Tenho certeza disso. O Bueno, só para encerrar da minha parte, até uma pergunta mais voltada também para o jogo, que com a ausência do Anderson Leite, por conta da lesão no derby, o Alan ele colocou o Heitor fazendo ali uma função, ajudando o Pacheco, mas atuando mais ali no meio campo, e quando o Guarani tinha a bola, ele também atuava muito como um ala, né, caindo ali para o setor onde ele joga. O quanto a presença, e não sei se o Anderson está bem, a gente vai aguardar a situação da evolução durante a semana, mas é um intervalo muito curto entre uma partida e outra, né? A gente não sabe a gravidade da lesão do Anderson. O que a entrada do Heitor, de característica, também facilitou para que ele é um lateral, ele apoia bem, ele tem a questão de marcar. Vocês ali no meio campo, tem um cara que está improvisado, mas que também preenche o espaço no meio campo. Quanto à utilização do Heitor no meio campo para esse jogo contra a Ponte, e que pode ser repetido também para o jogo contra o Sport, ajudou vocês ali no meio campo? Sim, foi uma coisa treinada com o Alan. O Alan gosta que o extremo venha para dentro para jogar, e o Heitor, em algumas circunstâncias, fez isso, e a hora que ele começou a fazer isso, o nosso jogo começou a fluir mais. Igual você falou, ele ataca muito bem e ele consegue defender muito bem. Então eu acho que o Alan foi muito feliz na escolha dele. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco desse adversário, né? Se a gente for ver o recorte das últimas 10 rodadas, o Sport tem a melhor sequência. Como é que vai se encarar eles jogando na Ilha do Retiro, que é sempre muito difícil? Cara, igual eu respondi antes, a gente não tem que ter outro pensamento a não ser a vitória. Porque para nós faltam 6 rodadas e para nós não importa mais nada além da vitória. É um adversário difícil, muito difícil, mas nada é impossível. A gente viu o Operário foi lá e ganhou deles. Então a gente pensa também, por que a gente não pode ir lá e ganhar deles? E eu acredito que a gente possa fazer isso.